Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Luquezzi e estamos começando mais um Sextou Revista Asas, junto aqui com o Kowalski e os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, Liber Aerospace e Hangar 33. E se você curtiu esse vídeo, se você gosta do canal, não deixa de comentar. O seu comentário valoriza o nosso trabalho aqui no canal no YouTube e ajuda a gente a ter muito mais inscritos. E tudo isso é vital para que o canal continue e melhore cada vez mais. E dá uma passada na nossa loja, hein? Tem edição nova da Asas, a sua revista de aviação em formato impresso e digital. Há 20 anos sendo publicada, sem interrupção. E com edição nova, com um especial histórico de colecionador dos 70 anos do B-52, essa máquina icônica, fantástica. Fechado? Tudo? Então vamos lá. Vamos ao filme. O nome é Rzev e é uma produção russa recente de 2019, lançado aqui pelo Now com o título 1942, A Batalha Desconhecida. Um títulozinho meio maroto que eu acho que foi dado aqui no Brasil por alguém que tinha acabado de assistir o filme holandês de 2021, A Batalha Esquecida, né? Disponível no Netflix. Historicamente, o correto é a gente falar em batalhas de Rzev, porque na verdade o que rolou nessa área de janeiro de 42 a março de 43 foi uma série de batalhas extremamente ferozes e sangrentas entre o Exército Vermelho e o alemão. A zona desses combates era o chamado saliente de Rzev-Vyazma. O contra-ataque de inverno de 1941 tinha feito os alemães recuarem daquele avanço contra a capital soviética, Moscou, mas tinha sobrado esse saliente, olha aí nesse mapa, ao redor das cidades de Rzev e Vyazma, que ainda deixava os alemães um ponto de avanço perigoso para Moscou. Então, por 14 meses, o Exército Vermelho fez diversas operações para destruir o saliente. E nesse período, os soviéticos tiveram um número assustador de mortes, que fez com que os soldados chamassem a área de Rzev de moedor de carne. Não existe um número firme e definitivo das baixas do Exército Vermelho, mas a melhor e mais confiável estimativa vem do historiador militar russo, coronel Alexei Isaev, que cita quase 400 mil mortos e mais de 750 mil feridos. Pra você ter uma ideia, além disso, da população de 56 mil habitantes de Rzev antes da guerra, quando a batalha terminou, sobravam umas 150 pessoas, incluindo a área rural, tá? O resto ou tinha fugido ou estava morto. E aí entra o seguinte, curiosamente, esse nome maroto do filme russo aqui no Brasil faz uma certa justiça à história real por trás do filme. Porque quase ninguém, nem na Rússia, conhece essa história dos combates em Rzev. Todo mundo conhece as batalhas de Stalingrado, de Kursk, de Leningrado, o cerco, etc. Mas pouca gente já ouviu falar de Rzev. E talvez a maior razão disso tenha sido a própria história oficial soviética da guerra. Por quê? Porque no final de 1942, o alto comando soviético planejou uma grande operação que devia cortar e exterminar o saliente de Rzev, acontecendo quase paralela com a Operação Uranus, que era o cerco do 6º Exército Alemão em Stalingrado. Essa grande operação foi chamada de Mars e foi lançada em 25 de novembro de 42, olha só 6 dias depois do início da Uranus. Com a Mars, se visava não só acabar com o saliente de Rzev, mas também enfraquecer o grupo de exército centro-alemão e evitar o envio de reforços desse à zona de Stalingrado. Mas, ao contrário da Uranus, a Mars foi mal planejada, muito mal planejada. Diferente da situação no front de Stalingrado, os alemães tinham tropas em reserva e de primeira linha, que podiam e foram mobilizadas rapidamente para evitar o cerco das forças no saliente. E assim a Mars fracassou, causando baixas terríveis nas forças soviéticas, da ordem de uns 100 mil mortos, ou seja, um quarto de todo mundo que morreu naqueles 14 meses.
E por que o desconhecido desse título brasileiro está correto com essa história? Porque a historiografia soviética oficial optou por reclassificar a Operação Mars, citando-a como uma manobra menor, diversionista, e desse modo apagar um grande fracasso militar ocorrido em paralelo com a decisiva vitória em Stalingrado. Se hoje é conhecida a Operação Mars e se pode estudá-la, o grande mérito é do historiador militar norte-americano, o coronel David Glantz, de que eu tenho a honra de ser amigo, e cuja obra clássica sobre o fronte leste da Segunda Guerra, Confronto de Titãs, eu fui o editor responsável pela publicação no Brasil. David me contou que, pesquisando com o apoio de historiadores militares russos e com acesso aos documentos originais do Exército Vermelho na guerra, ele foi como que montando o quebra-cabeças da Operação Mars e aí tirando das sombras o que foi uma operação de grande porte e que deu errado. Porém, o sacrifício dos soldados na Mars teve alguns efeitos importantes. Apesar de resistir, o grupo de exército centro-alemão foi enfraquecido e na primavera de 43 decidiu-se abandonar o saliente de Rzhev com a retirada final em 23 de março. E junto com isso, segundo o coronel Isaev, também se enfraqueceu o dispositivo alemão ao norte do saliente de Kursk. E assim, quando os alemães lançaram a Operação Cidadela contra o saliente, no verão de 43, faltaram na pinça norte do ataque as formações de infantaria necessárias à missão, ao porte da missão. E desse modo a Mars contribuiu para o fracasso da Cidadela. O filme se passa na fase final da Operação Mars, quando o ataque inicial em pinças já havia sido contido e as forças do Exército Vermelho enfrentavam contra-ataques alemães com tropas numerosas e bem preparadas. Dirigido pelo russo Ilya Kopylov, com o roteiro dele próprio, o filme é baseado no livro do escritor russo Vyacheslav Kondratiev, que lutou na Segunda Guerra, inclusive na área de Rzhev. E Kopylov faz justiça às memórias de Kondratiev. É um excelente filme de guerra, um dos melhores feitos na Rússia desde o fim do regime soviético. E, aliás, é bastante crítico, ácido mesmo, em relação exatamente ao regime soviético. Tem excelentes diálogos. E também tem um olhar duro sobre o Exército Vermelho, especialmente no tocante à politização desse, em que, você vai ver no filme, muitas vezes regulamentos e punições político-ideológicos se sobrepunham aos valores militares. E de fato prejudicavam muitas vezes as próprias operações de combate. Por outro lado, seguindo uma rica tradição do cinema de guerra russo e soviético, e que eu pessoalmente curto bastante, a narrativa está muito mais com o soldado ali na frente de combate e oficiais dessa linha de frente, como capitães e majores, do que com os generais e coronéis dos estados maiores. E a guerra em si é mostrada com uma crueza realmente impressionante, com toda a selvageria que caracterizou a frente leste na Segunda Guerra, com o exército alemão conduzindo uma guerra de extermínio e genocídio. E isso também não é esquecido nesse filme. Enfim, não é um filme de sessão da tarde, mas é um senhor filme de guerra, que tem ainda o valor de trazer à memória uma batalha real pouquíssimo conhecida, mas, como a gente viu, de grandes e diversos impactos, com muita precisão histórica e um aguçado olhar crítico sobre a estrutura e a organização militar em geral, e no específico, o Exército Vermelho Soviético. Prepara a Itubaína e a pipoca e assista, porque você sabe, pensar faz bem. Obrigado por estar aqui com a gente no canal da Revista Asas. Cultura e história com aviação, como você só encontra na Asas. Um grande abraço e até a próxima.